ver, será que é bíblico esse negócio de ser membro da igreja? Você vai ver que no boletim desse mês, nós temos um texto, na segunda parte do boletim, que fala sobre a membresia na igreja. E aí, nas próximas ainda 2 últimas aulas que nós teremos, nós vamos tratar sobre a disciplina na igreja e sobre a missão da igreja, para nós podermos concluir a doutrina bíblica da igreja. Então eu gostaria de pedir para o Serginho lá, nosso secretário, o Serginho Filho, que esteja nos ajudando, e nós vamos orar mais uma vez, porque orar nunca é demais. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã, queremos te agradecer por tudo que nós pudemos ver até aqui, tudo que nós já pudemos orar e louvar o teu nome. E agora, Senhor, numa atitude de adoração, porque tudo é adoração. Tu tens nos ensinado isso na tua palavra. Por isso, Senhor, em atitude de adoração, nós queremos estar com nossos ouvidos atentos, nossa mente funcionando, atento, para nós aprendermos aquilo que a tua palavra nos ensina a respeito da igreja, e especialmente da membresia da igreja. Senhor, eu oro por mim e oro por todos os meus irmãos aqui, para que nós, através da tua palavra, tenhamos consciência, Senhor, do nosso papel como cristãos e como membros da igreja do Senhor Jesus, como membros desta igreja, Pai. Pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos conduza, e que nós também, Senhor, possamos confrontar a nossa vida com aquilo que a tua palavra tem nos ensinado. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, será que é bíblico esse negócio de ser membro de igreja? Será que é bíblico esse negócio da igreja ter uma lista ou um rol dos membros que fazem parte dela? Será que precisa de tudo isso? Será que isso não é coisa do homem? E a gente não precisa se preocupar com essas coisas? Irmãos, nós vamos começar vendo que é bíblico você fazer parte de uma lista de membros da sua igreja. É bíblico isso. E porque é bíblico é necessário. Porque como cristãos nós queremos adequar a nossa vida a tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Amém? Amém? Você quer ser um cristão bíblico, uma pessoa que vive de acordo com o que a Bíblia ensina? Então você vai ver que ser membro da igreja é bíblico também. Você fazer o seu nome lá constar como membro na lista de membros da igreja, isso faz parte do nosso cristianismo também. Primeiro, algumas razões bíblicas. 1 Timóteo capítulo 5, abra sua Bíblia lá, 1 Timóteo capítulo 5, os versos de 8 a 11, o que nós podemos perceber, irmãos? Que as primeiras igrejas, eles tinham uma lista das pessoas que precisavam de apoio, de ajuda da igreja. Então você pode ver aqui em 1 Timóteo capítulo 5, versículos de 8 a 11, você vai ver que Paulo orienta Timóteo que deveria haver uma lista de nomes de viúvas da igreja que iriam receber o apoio da igreja, e não era qualquer tipo de pessoa que ia receber esse apoio, não era qualquer tipo de viúva. Então você vê que eles tinham uma lista. Verso 8: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Deve ser inscrita na relação de viúva somente aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido mulher de um só marido, cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente aos pés dos santos, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de boa obra. Mas não inclua as viúvas mais novas, porque quando suas paixões sensuais as afastam de Cristo, querem casar-se,
e etc. Vamos parar por aqui. Irmãos, você está vendo que havia uma lista de viúvas, de mulheres que já não tinham seus maridos e também não tinham familiares para dar apoio a ela, e elas deveriam ser ajudadas pela igreja, lembrando que naqueles tempos não tinha previdência social e INSS como nós temos hoje, por enquanto, né? Por enquanto. Então não tinham. Então o que aconteciam? Pessoas que não tinham condições de se manter, elas precisavam de ajudas. Então você vê que a igreja tinha uma lista de viúvas, e não era qualquer viúva, tinha que ter mais de 60 anos, tinha que ter sido casada só com o marido, e tinha que ter um histórico de piedade e de boas obras. Então, irmãos, está vendo como que listas de pessoas não é coisa do homem, é coisa de Deus? Outra, 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, nós vamos ver também um caso de disciplina eclesiástica, ou de disciplina na igreja, né? Negócio eclesiástico, fica meio esquisito, né? Então 1 Coríntios capítulo 5, versos 1 e 2. Então o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Eles estavam tolerando uma pessoa que estava na sua comunhão, os irmãos de lá estavam tolerando uma pessoa que mantinha relações sexuais com a sua madrasta. E isso a Bíblia chama de incesto, isso é um pecado. E a igreja estava tudo certo, ninguém estava preocupado com isso. Aí Paulo fala: de fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, e imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê, ou entre os mundanos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. E estáis cheios de arrogância. Não devíeis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso? Então os irmãos de Corinto lá estavam todos falando grosso com o apóstolo Paulo, né? Falando no mesmo nível. Aí Paulo disse: vocês aí estão demonstrando tanta arrogância, tanta superioridade, mas vocês não cuidam nem dos membros da igreja de vocês? E o que deveria ser feito no caso deste homem, que era um caso de um pecado público, que todo mundo ficou sabendo daquele pecado? Ele tinha que ser excluído da igreja. E se houvesse arrependimento da parte dele, ele então, e abandono do pecado, ele poderia então vir a ser restaurado à comunhão da igreja. Mas ele tinha que ser sumariamente excluído da membresia da igreja. Ora, como é que você vai excluir uma pessoa de um grupo que não pode ser identificado? Como é que você vai excluir uma pessoa se nós não conseguimos identificar quem são os membros do grupo que essa pessoa faz parte? Então os irmãos estão vendo? E depois em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, me parece que Paulo está falando da mesma situação, mas já quando esse caso já estava sendo tratado. 2 Coríntios capítulo 6, capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 2, verso 6. Diz aqui o texto, 2:6. Basta a tal pessoa a repreensão dada pela maioria. Então o que ele estava falando aqui? O apóstolo Paulo estava falando exatamente de um caso de disciplina na igreja, e que essa determinada pessoa ela deveria receber uma repreensão pela maioria. Maioria de quem? Da igreja. Agora, como é que nós vamos saber quem é a maioria se nós não sabemos qual é o número e quem são os membros da igreja? Então você está vendo por que a igreja precisa ter um rol de membros, e você precisa, por ser fiel à palavra, o seu nome precisa estar lá no rol de membros da sua igreja. E não só deve estar o nome no rol, né? Mas você deve viver como tal. Você deve agir como um membro da igreja. Irmãos, até aqui está claro? Está fácil da gente entender?
Então, como é que alguém vai ser disciplinado pela maioria, se não se sabe quem são as pessoas que compõem a totalidade dos membros da igreja? E para isso precisa ter uma lista, para isso precisa ter um rol de membros, tá? Outra prova bíblica: como é que nós vamos excluir falsos mestres e falsos crentes da igreja, se nós não sabemos quem é a igreja? Quem compõe a igreja? Quem faz parte da igreja? Veja aqui, por exemplo, 1 João capítulo 2, verso 19, quando o apóstolo João fala daquele determinado grupo de pessoas que estava contaminando as igrejas da Ásia, misturando o gnosticismo com o cristianismo. E esse grupo saiu da comunhão da igreja da Ásia. Esse grupo saiu da comunhão da igreja. Veja aqui, 1 João capítulo 2, verso 19. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Então o que estava acontecendo aqui, irmãos? Esse grupo que abraçou essa heresia que era basicamente uma mistura entre o gnosticismo e o cristianismo, esse grupo saiu da comunhão dos irmãos da Ásia. Eles se separaram deles, eles saíram do meio daqueles irmãos. Ora, como é que eles iam poder saber que aquele grupo saiu, se eles não conseguissem identificar quem eram os membros da igreja? Quem eram as pessoas que compunham a igreja? E você vê, né, irmãos? Quem é da igreja, fica na igreja. Agora, quem não é, acaba saindo, não é verdade? Da igreja local. Então, irmãos, é interessante, né? Mas vamos passar para frente. Ponto 5. Outra razão bíblica: como é que os pastores vão saber por quem velar, especificamente, se eles não sabem quem são os membros da igreja? Hebreus capítulo 13, verso 17. Hebreus 13, 17. Diz assim, irmãos: obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Vou ler de novo: obedecei os vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Irmãos, o que eu quero destacar aqui? O papel dos líderes da igreja. Aqui no capítulo 13, o contexto, o autor de Hebreus, ele está falando dos pastores da igreja. Mas você sabe que não são somente os pastores que cuidam da igreja, mas a igreja também ela tem um corpo de líderes que cuidam também da igreja, além do fato de nós sabermos que um crente cuida do outro crente. Na verdade, a igreja cuida da igreja, mas a responsabilidade última nisso recai sobre os pastores. Agora, irmãos, como é que o pastor vai cuidar das pessoas se eles não sabem quem são essas pessoas que querem receber os seus cuidados? Como é que ele vai saber? Fala: não, pastor Davi, você tem que pastorear o mundo. Ô, meu filho, eu vou morrer desse jeito, ninguém vai dar conta, ninguém vai conseguir. John Wesley dizia, né, que a paróquia dele era o mundo, mas ele falava isso no sentido de evangelizar. Mas você pode estudar que verificar que mesmo na história do metodismo, sempre os primeiros cuidados são dados a quem? Aos membros da igreja.
E Paulo fala isso lá em Gálatas, né, que nós devemos ajudar a todas as pessoas, mas primeiramente os da família da fé. Agora, como é que nós vamos ajudar as pessoas que são da família da fé, se nós não sabemos quem faz parte da família da fé? Se nós não sabemos quem faz parte da igreja? Então, irmãos, a liderança da igreja precisa saber quem são as pessoas que nós vamos prestar contas diante de Deus no último dia. Porque a gente vai prestar conta. Vamos prestar conta das pessoas que nós cuidamos. Nós não somos os donos da igreja. Os líderes não são os donos da igreja. Nós somos os servos da igreja. Nós somos os servos dos servos de Deus. Agora eu tenho que saber de quem que eu vou prestar conta. Será que nós vamos prestar conta de todo mundo indiscriminadamente? Não, os pastores vão prestar conta das pessoas que estão sob os seus cuidados, das pessoas que recebem os seus cuidados e que querem os seus cuidados. E o texto mostra para nós que a gente tem que colaborar com os nossos pastores, né? Eu sou pastor, mas eu colaboro com meus pastores. Porque eu sou pastor, mas aqui eu tenho os meus pastores. O pastor Edson é meu pastor, o pastor João, o pastor Quintanilha, o pastor Edilson, o pastor Pedro. Eles são meus pastores. O pastor Rafael, eles são meus pastores. E não é porque eu sou pastor que eu não sou ovelha também na igreja. E a gente, irmãos, tem que facilitar a vida dos pastores, amém? Fala amém, irmãos, dá uma glória a Deus aí. Tem que facilitar a vida dos pastores, cooperar, ajudar, né? E você já vai ajudar falando, poxa, eu quero, formalmente, aí eu quero ser membro da igreja, eu quero ter um compromisso aqui com essa igreja e mostrar que eu estou submisso à autoridade da igreja. Então ajuda nós. Igual o Datena, né? Me ajuda aí, pô, né? O Datena fala, né? Me ajuda aí. Então ajuda a gente aí, né? Vamos para quê? Para que nós possamos juntos fazer esse trabalho. E diz aqui o texto, para que os pastores não cuidem das suas ovelhas gemendo. Sabia que pastor geme? Geme, olha lá, aqui é o texto falando, olha lá. Para que o façam com alegria e não gemendo. Porque isso não vai ser útil para vocês. Já pensou, irmãos, vocês terem pastores que cuidam de vocês gemendo? Hã? Eu não quero fazer meu pastor sofrer, não. Eu quero ajudar meus pastores, né? Então, para os pastores poderem cuidar, já pensou, ó, aplica isso aí para a sua família, já pensou? Fala, você tem que cuidar dos seus filhos. Uhum. Quem são seus filhos? Ah, toda a molecada do bairro aí é seu filho. Já pensou? A gente não dá conta nem de um, nem de dois filhos, quase, né? Não, toda a molecada aí do bairro é seu filho. Ah, pastor, o senhor tem que cuidar das suas ovelhas. Mas quem quer a ovelha? Ah, tudo esse pessoal de Bauru lá, são as suas ovelhas. Não, tem que ter não, fulano de tal, o Odirley e a Gislaine são ovelhas da nossa igreja. São irmãos, são membros da igreja. O Eliséias, primeiro membro da igreja, primeiro bebê que nasceu na igreja. Eliséias, já descobriu a idade dele. Ah, olha, o André é membro da igreja lá. A gente cuida dele. E até recentemente eu ouvi um pastor, o pastor Jeremias Pereira, ele é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, ele é um barato ele, né? E aí ele, num congresso, ele falou, ó, irmãos, todo mundo fica falando aí dos pastores bambambam, né? Então todo mundo fala do Hernandes Dias Lopes, né? Não, eu só escuto pregação do Hernandes Dias Lopes, do Paul Washer, né? Do tio Nico, né? Tio Nico, Nicodemos, o pessoal fala do Nicodemos como se fosse assim, né? Chegado dele, né? Nunca viu, nunca conversou com ele, né? Fala pelos vídeos, tio Nico. E aí o Jeremias Pereira falou assim, ó, meu irmão, você não esquece não que o dia que você ficar doente, ou o dia que você morrer, não são eles que vão ir atrás de você não. Quem vai atrás são os pastores da sua igreja, eles que vão cuidar de você. E eles que têm que pregar todo domingo para vocês, e todo domingo tem que ter uma mensagem nova, boa, fresquinha, para abençoar a sua vida. E você acha que isso é fácil? Todo domingo ter um sermão, uma palavra? Então, irmãos, nós temos que valorizar
E eu vou falar isso, irmãos, eu não vou falar em relação à minha pessoa. A mim vocês esqueçam. Nós temos que honrar o nosso pastor, pastor Edson. Respeitar nosso pastor. Considerar pastor Edson, pastor João, toda a nossa equipe de pastores da igreja. E a gente precisa saber de quem são as pessoas que nós temos que cuidar. Por isso que nós temos a lista de rol de membros da igreja. Hoje, irmãos, quando a gente fala de membresia, de compromisso, fala, nada, rapaz, que é isso? Você é membro da igreja, eu vou lá, assisto o culto, boa, vou embora. Irmãos, mas já pensou, uma hipótese, hein? Já pensou se no dia que chegar lá diante do Senhor e tiver que prestar conta? E o fulano de tal? Esse aqui não estava no rol de membro da igreja. Claro que nós não vamos fazer isso que eu estou fazendo aqui, é uma suposição, né? Mas irmãos, quem não se torna membro da igreja, acaba não recebendo cuidados de ninguém, e também não ama ninguém, não serve ninguém. Mas vamos continuar. 6. Como você irá cumprir seus deveres para com a igreja, se você não souber quem são os membros da sua igreja? Então, Efésios capítulo 4, a palavra de Deus fala dos deveres que nós temos com os nossos irmãos. Porque, irmãos, como membros da igreja, você tem direitos, você tem privilégios, mas não se esqueça que nós temos deveres também. Todo privilégio traz consigo grandes responsabilidades. E Efésios capítulo 4 aqui nos ensina. Olha lá, verso 11 diz: ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo, em amor. Então você viu? Na igreja, Deus, apóstolos e profetas, a gente já não tem mais hoje. Mas nós temos evangelistas, pastores e mestres, biblicamente. E Deus deu esses homens à igreja, eles também são membros da igreja e também têm um papel a desempenhar na igreja. Qual é esse papel? Equipar os santos, treinar os santos, restaurar os santos, aperfeiçoar os santos através da oração e da palavra, para que cada santo, ou seja, cada cristão, desempenhe o seu ministério, o seu trabalho no corpo de Cristo. E você viu que para que o corpo de Cristo, que é a igreja, ele possa crescer e se desenvolver, faz-se necessário que nós estejamos ligados, vinculados, e cada um fazendo a sua parte. Então, como é que você vai fazer a sua parte? Como é que você vai estar vinculado com os irmãos que são membros da sua igreja, se você não sabe quem são os membros da igreja? Entendeu? Outra, como participar corretamente da ceia do Senhor, reunidos com a igreja, isto é, seus membros? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29, nós temos aqui, irmãos, um ensino muito importante que vez por outra a gente acaba passando por alto. Aqui nós temos as palavras de instituição da ceia do Senhor, e no verso 29, a palavra diz: pois quem come e bebe, sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. A revista atualizada diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, o que significa isso, irmãos?
significa que quando a gente se reúne como igreja para participar da ceia do Senhor, você precisa ter consciência de quem são seus irmãos, quem são os irmãos que fazem parte da sua igreja local. Quem são meus irmãos? Porque era exatamente o contrário disso que estava acontecendo em Corinto. Na hora da ceia, eles faziam também uma refeição antes da ceia que se chamava o ágape. E aí, um levava o cuscuz, o outro levava o frango, o outro levava a macarronada, e eles faziam um junta-panela antes da ceia. Só que o que acontecia? Só que também tinha vinho. E os mais ricos tinham tempo livre e tinham condições, né? Então eles chegavam antes e chegavam com bastante alimentos. Agora os irmãos mais pobres, e até mesmo a maior parte deles eram escravos, eles não tinham liberdade para sair a hora que quisessem para ir cultuar o Senhor. Então eles chegavam quase que sempre atrasados e pela falta de recursos não levavam quase nada nesse almoço. Só que aí a hora que eles chegavam, os irmãos mais abastados já tinham comido e já estavam tinham uns que ficavam até embriagados. E aí eles participavam, celebravam a ceia do Senhor, lá. E aí Paulo diz, olha irmãos, quando vocês se reúnem para celebrar, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando, não. Quando vocês se reúnem, aí essa reunião não é para bênção, não é para maldição. Porque ela estava mostrando o quê? O exagero, a intemperança daqueles irmãos e também a discriminação de pessoas, principalmente pela sua condição social dentro da igreja. Então, para que a gente não faça esse tipo de discriminação, você tem que saber quem são os membros da sua igreja. Você sabe? Conhece? Não vou dizer aqui que você conheça todos, né? Mas uma boa parte você tem que conhecer. Quer ver um exemplo? Hoje você sabe quem são as pessoas que estão sofrendo com enfermidades e que a igreja tem orado? Você sabe? Você não sabe, você tem que procurar saber, porque você também tem que orar por esses irmãos. Isso, irmãos, é ter consciência de igreja, de corpo, entendeu? Agora você vê, tem gente que nem no dia do Senhor o cara vem, aí ele vai falar que é membro da igreja. Será? Como você se certificará que é salvo se você não ama de modo prático os seus irmãos? Irmãos, não é porque uma pessoa diz que é salva, que é crente, que ela é. A probabilidade que ela seja é grande, mas isso não quer dizer que ela é. Como é que você pode se certificar de que você é salvo? Pelos frutos que sua vida produz. Acabou. Pela sua vida. Se nós somos salvos, nós vamos ter amor. Porque o Espírito Santo, ele derrama o amor de Deus no nosso coração. Então, se você é crente, o Espírito Santo já derramou esse amor no seu coração. Agora, se você não é, você não vai ter amor. E o amor, irmãos, veja aqui 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versos 18, olha lá, 4:18. Perdão, é 18. É isso mesmo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também. Se você não amar, mas você não tem ódio? Irmão, se eu não amo, eu odeio. Não existe meio termo. Se eu não amo meus irmãos, eu odeio. E o amor bíblico, ele é um amor que se demonstra de modo prático.
Som. Então o que acontece? Como é que você vai amar? Eu amo meus irmãos. Eu amo minha igreja. Mas você não sabe nem quem são os membros da sua igreja. Você nunca deu carona para um irmão da igreja. Fala, eu amo meus irmãos. Aí você vê o irmão lá vindo a pé, você passa do carro, vira o pescoço assim, né? Finge que está olhando para o outro lado, né? Ou tem um irmão que tem uma necessidade, você corta a volta dele, foge dele. Ou, eu já vi, hoje em dia o pessoal reclama disso, né? Muitos irmãos já reclamaram disso para mim. O irmão fulano de tal, a gente se encontra no supermercado, na igreja ele me cumprimenta, mas no mercado ele até muda de corredor, né? Já ouviu essa? Fala a verdade, você já mudou de corredor também no mercado. Fala a verdade. Você viu o pastor Davi e fala, ixi, vou mudar aqui, vou lá para o açougue. Se ele foi comprar bolacha, eu vou lá no açougue, né? Então, irmãos, como é que a gente vai falar que ama, se a gente não demonstra isso de maneira prática e você não sabe nem quem são as pessoas que você ama? Agora você pensa como Deus é bom. Deus deu um grupo de pessoas que você conhece, você pode ser amado por elas e também você pode amá-las e ter um relacionamento de comunhão, de amor, de amizade, de fraternidade com essas pessoas. Agora, como é que você vai ter isso se você não sabe quem são os membros da sua igreja? Entendeu? Então, irmãos, pode passar, Serginho. Você pode ver então que é bíblico você ser membro da igreja. É bíblico a igreja ter uma lista, ou como é chamado também um rol, que consta os nomes de quem são os membros da igreja. Agora, o que é a membresia da igreja local? Hoje esse irmão, Jonathan Lehman, o Serginho conheceu o Jonathan Lehman lá em Washington. Hoje ele é uma das maiores autoridades para falar desse assunto, hoje. E ele diz o seguinte, o que é a membresia? É a relação formal entre uma igreja e um cristão, caracterizada pela supervisão do discipulado cristão por parte da igreja e pela submissão do cristão para viver seu discipulado sob os cuidados da igreja. Vamos ler juntos? Creio que dá para todo mundo ver, né? Vamos lá? É a relação formal entre uma igreja e um cristão, caracterizada pela supervisão do discipulado do cristão por parte da igreja e pela submissão do cristão para viver seu discipulado sob os cuidados da igreja. Então você viu que a membresia ela é uma via de duas mãos. Por um lado tem a supervisão da igreja, o cuidado da igreja, e por outro lado tem o nosso desejo de prestar contas à nossa igreja, de prestar contas aos nossos irmãos, e assim não sermos pessoas que andam isoladamente, discípulos isolados. Não, por quê, irmãos? Porque a Bíblia mostra para nós que nós podemos nos enganar quanto ao nosso estado espiritual. Hoje está cheio de pessoas que ele acha, que igreja, rapaz, eu já tive tanta decepção com pastor, com igreja, estou fora de igreja. Eu vou servir a Deus lá na minha casa, eu leio a Bíblia, oro, canto uns 2, 3 corinhos lá e boa. Vou mais na igreja não quero saber de problema. E essa pessoa, e hoje nós temos esse grupo de pessoas aumentando cada vez mais, e ele acha que, irmãos, Deus deu a igreja para você não se perder. Você já pensou como que a nossa cabecinha é criativa? E o perigo quando você começa a achar que você é o sabichão, e que tudo que você pensa e que você acha está certo. Por que Deus colocou a igreja? Para dar um breque na gente. Dá um breque e fala, calma aí, veja o que os seus irmãos também estão pensando a respeito disso. Deus deu a igreja, irmãos, para nos salvaguardar, para nos proteger. Eu acho linda essa ideia da igreja como o rebanho de Cristo, né? O rebanho, o aprisco do Senhor, e nesse aprisco as ovelhas são guardadas, protegidas. Pensa no perigo que uma ovelha lá solta no meio da capoeira corre. Lobos, abismos, etc. Mas se você tem, você faz parte de um rebanho, você recebe cuidados, irmãos. Isso é o amor de Deus protegendo a sua vida.
Só que hoje o que nós vemos? Muitas pessoas rejeitando essa grande demonstração do amor de Deus por nós, que é a igreja. Você sabia que a igreja existe porque Deus ama você? Deus ama você. Irmãos, se eu fosse um crente sem igreja, que o que isso é impossível, eu ia ser um cara meio xarope, meio doido. Mas a igreja, Deus deu a igreja para nos trazer a sensatez, o equilíbrio e nos ajudar a nos manter no caminho. E você vê que até mesmo pessoas que são dentro da igreja, tem vezes que dá umas bolas fora, né? Tem vezes que tem umas ideias completamente diferentes do que aquilo que a Bíblia ensina. Agora você imagina essas pessoas soltas por aí, Cecília. Que perigo que isso não seria. Mas Deus deu a igreja para nos salvaguardar, para nos proteger, nos guardar. E nós então chegarmos inteiros lá no último dia. Você já agradeceu a Deus por isso? Feche os seus olhos aí agora, agradeça a Deus. Senhor, obrigado pela igreja. Apesar de todas as decepções, todas as contrariedades, Senhor, que nós temos na igreja, ela ainda é o lugar perfeito para que nós como cristãos possamos viver. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja, obrigado pelos nossos pastores, obrigado por todos os líderes aqui desta igreja, obrigado por cada irmão, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos guardado de nos desviar e de escolher caminhos que te desagradam, Senhor, através desta igreja. Muito obrigado, amém. Olha, agradeça a Deus sempre pela sua igreja. Pode passar, Serginho. Quais as condições bíblicas para você ser membro da igreja? Para a gente não dizer que isso nós estamos colocando as condições, abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 2. Irmãos, esse daqui é um dos textos do Novo Testamento aqui mais claro, que nos ensinam como é o processo para que alguém se torne membro da igreja. Atos capítulo 2, a partir do verso 37. Olha lá. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Oh, que descrição linda, né, dos primeiros cristãos. Então, irmãos, o que uma pessoa precisa para ser membro da igreja? Primeiro tem que nascer de novo. E isso é algo que só o Senhor, só Deus faz na nossa vida. Isso é um milagre que o Espírito Santo faz através da palavra de Deus. E como é que nós podemos enxergar aqui no texto que essas 3.000 pessoas que se juntaram aos irmãos de Jerusalém nasceram de novo? Ora, você vai ver que a conversão deles nasceu da pregação, da exposição do evangelho por parte de Pedro. Então Pedro pregou o evangelho, e diz o versículo 37 que quando aquelas pessoas ouviram isso, o coração deles foi cortado pela palavra de Deus. Eles foram compungidos pela palavra, pelo evangelho.
E aí o versículo 37 vai dizer que era o Senhor Jesus que todos os dias ia acrescentando pessoas à igreja. O que é isso? É o novo nascimento. Quem é que acrescenta crentes verdadeiros à igreja? É o Senhor Jesus. E como é que ele faz isso? Através da instrumentalidade da palavra de Deus, da pregação do evangelho e pela ação do Espírito Santo. E aí o que vai acontecer? O coração das pessoas ele é compungido, ou seja, as pessoas são tocadas pela palavra de Deus, são cortadas pela palavra de Deus. E você vê aqui que na pregação de Pedro, ele não fez apelo. Quem fez o apelo foi a multidão que o ouviu. A multidão que perguntou, então Pedro, nós cremos em tudo isso, mas e agora? O que a gente tem que fazer? E aí Pedro aqui nessa classe de membresia, né, Serginho? Ensinou para eles o quê? Se arrependam dos seus pecados. Aí você vai falar, peraí pastor, mas aqui o texto não está falando de fé. Ora, a fé está implícita aqui no texto. Por quê? Eles aceitaram a palavra, eles aceitaram a pregação de Pedro, ou seja, eles creram na pregação de Pedro. Eles creram na palavra, no livro da vida. Então, o que nós temos que cuidar para que esteja no rol de membros da igreja aquelas pessoas que têm os seus nomes no livro da vida? Agora você fala, como é que nós vamos saber isso? Isso é uma coisa que só Deus sabe. Mas nós, como é que a gente vai reconhecer isso? Através da confissão de fé que uma pessoa faz e através também dos frutos da sua vida. Entendeu? Será que essa pessoa demonstra arrependimento, ela demonstra fé em Jesus, ela demonstra uma vida transformada, não é uma vida perfeita, mas é uma vida transformada. Pode passar, Serginho, estamos acabando, hein? Estamos terminando essa parte, pode passar. É o último? Ah, Serginho, joia! Então o que é ser um membro comprometido? Está no seu boletim aí. Eu não vou ler os textos porque eu sei que depois você vai chegar em casa ansioso, vai pegar o seu boletim, vai abrir e falar, vou ler todos os textos que o pastor Davi falou hoje de manhã. Certo? Então, joia, o que é ser um membro comprometido? Primeiro, frequentar regularmente a igreja. Se você não morreu ainda, se você não está doente, se você não está trabalhando fora, viajando, então você tem que frequentar regularmente a igreja. Irmãos, tem sido feito levantamento nas igrejas por aí. Uma vez eu ouvi um pastor, ele escreveu um artigo muito bom. E esse pastor dizia, quando ele chegou lá na igreja dele, no hall de membros tinha 500 nomes, 500 pessoas. Oi? Tinham 500 pessoas no hall de membros da igreja. Só que no domingo de manhã tinha 100. Está batendo? Por isso que de tempos em tempos a igreja tem que fazer uma faxinão. E aqui na nossa igreja a gente tem essa... É claro que procurando aquelas pessoas, né, que a gente sabe, vamos supor, tem irmãos doentes, enfermos, idosos, que não tem como ir à igreja. Aí é outra situação. Outra situação. E você já viu aquela história também? A pessoa sempre foi membro aqui da igreja, por um exemplo, tá? Não estou citando aqui exemplo verídico nenhum aqui. O cara é membro aqui da igreja, aí ele vai morar lá no Rio Grande do Sul. Ele não vai em igreja nenhuma, ela fala, não, eu sou membro da igreja Batista Betel. Errado. Se você mudou de cidade, você tem que procurar uma igreja boa, uma igreja mais perto da Bíblia possível, e você tem que ser membro daquela igreja lá. E o dia que você sair de lá, você se desarrola de lá, e aí você volta e vai arrolar aqui na igreja. É ou não é, Fátima? Irmãos, antigamente nas igrejas era assim, não é? Entendeu? Frequenta regularmente. Você conhece o crente cabeça de bacalhau? Você já viu cabeça de bacalhau? Mas você sabe que ele tem cabeça. Então você fala, não, eu sou da igreja tal, mas você nunca viu a pessoa na igreja, entendeu? Será que é melhor? Irmãos, temos que avaliar.
Então por isso que a igreja sempre tem que rever a lista. E aí, como é que está o fulano de tal? Poxa, esse irmão aqui não veio, mas o que será que aconteceu com ele? Entendeu? Busca a paz. Você não pode ser um crente briguento. Serve e edifica os outros. Admoesta e recebe admoestação. Busca a reconciliação. Suporta os outros. Pensa, vai ter irmão que você tem que suportar e tem outros que suportam você também. Fala, e lá vem o pastor Davi de novo, mas vamos ter paciência com o pastor Davi. Assim, suporta. Guarda o domingo. Irmãos, essa semana eu ouvi uma biografia. Eu não vou me lembrar do nome daquele missionário agora, que ele era um corredor. Ele ganhou a medalha de ouro na prova de 400 metros numa Olimpíada. E ele era para ser o campeão daquelas Olimpíadas. Ele que depois foi feito aquele filme Carros de Fogo. Carruagem de Fogo, né? Contando a biografia dele. Irmãos, era para ele ter ganho todas as provas na Olimpíada. Agora a prova de 100 metros, que era que ele era melhor, ele perdeu. Sabe por quê? Porque a prova era no domingo, ele sabia que o domingo era o dia do Senhor, ele não correu naquele dia. Mas a gente, quando qualquer motivo, já estamos se preparar para participar da ceia do Senhor. Tivemos vigília essa semana. Se você não estava doente, se você ainda não morreu, se você não estava trabalhando, se você não estava estudando, aonde é que o Senhor estava na hora da vigília? Se preparando para você participar bem da ceia do Senhor, né? Irmãos, nós temos pessoas, a gente sabe, vai chegando a idade, é difícil você sair de casa à noite, a igreja sabe disso aí. Mas se você tem condições, tem tempo, tem carro, tem tudo, tem energia, tem tudo, e você não vai, irmão? A gente fica até 2 horas da manhã assistindo Netflix. Eu não fico, né? Porque eu não tenho. Mas eu sei que o pessoal fica. E por que você não vai ficar até as 2 horas lá orando, cantando lá, ouvindo o testemunho, só coisa boa, que abençoa a sua vida? Preparando, porque vai ter ceia domingo, gente. Vamos consagrar mais aí esses dias, essa semana, né? Apoie a obra do ministério. Você apoia a sua igreja, né? E é um seguidor humilde. Pode passar, Serginho. Então, concluindo, o que uma igreja deve aos seus membros? Amor, oração, instrução, fortalecimento, compreensão, auxílio, material, quando necessário, e manter os laços da fraternidade. O que um membro deve à sua igreja? Primeiro, lealdade. Quem aqui é corintiano? Dá um glória a Deus aí, aleluia. Chama um corintiano de palmeirense para você ver. Ele cai no chão, não é verdade? Por quê? Porque o corintiano é leal ao seu time. O palmeirense é leal ou não é? É leal. São Paulino, você chega para o palmeirense e fala, e aí corintiano, o cara morre. Porque ele é leal ao time dele. Irmãos, e se alguém falar mal da sua igreja? Você vai falar também, fala verdade, rapaz. Olha, aquela igreja, ela é terrível, né? Você vai falar também? Você é leal à sua igreja. Generosidade. Vou concluir, generosidade, serviço e amor, tá? E eu vou concluir com essa. Outro dia o pastor Pedro contou uma história, eu acho que não é verídica, né? Essa história. Mas disse que certa vez a avó foi com o netinho para a igreja, levou o netinho para a igreja. Aí chegou na hora das ofertas, a avó falou, vai lá filho, leva a sua oferta. Era uma moeda de 25 centavos. Ela colocou a moeda no gasofilácio. Aí chegou a hora da pregação, irmãos, a pregação foi aquele fiasco. O pregador não pregou nada aquele dia. Olha lá. O pregador não pregou nada. Vamos terminar, irmãos, fica tranquilo. O pregador não pregou nada aquele dia. Aí acabou o culto, o netinho, a avó e o netinho indo embora, a avó fala, nossa filho, que pregação ruim que nós tivemos hoje, né? Você viu? Não deu para entender nada, né? Aí o netinho virou para ela e falou assim, também, vó, por 25 centavos a senhora queria o quê, né? Pastor Pedro contou. Então, irmãos, né, só para a gente, por 25 centavos também, né, vó, tá bom até demais, né? Não é que aqui na igreja você paga, aqui a igreja, você sabe que a nossa igreja não faz nada por isso. Mas, irmãos, é interessante essa história,
É uma anedota, né? Uma anedota. É interessante ela, por quê, irmão? Nós temos que ser generosos com a nossa igreja. Você sabe como que a sua igreja é séria com a sua administração, com os seus gastos, né? E nós devemos cooperar com a nossa igreja, mesmo que seja, se você só posso dar R$10, mas você está ajudando a sua igreja, porque você cooperar é um privilégio seu, é um privilégio nosso, nós cooperarmos da obra de Deus. Então pensa aí, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para você como membro da igreja? Não precisa falar. Se a sua nota não é 10, o que você precisa melhorar? Então você tem até domingo que vem para você fazer alguma coisa. Você tomar uma providência e melhorar o seu score de membresia. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã. Por tudo que nós pudemos ver aqui, Senhor. E a tua palavra sempre nos deixa envergonhados. A tua palavra, Senhor, sempre nos confronta o nosso egoísmo, nosso individualismo e nossa dificuldade em fazer alianças e em manter essas alianças, Pai. Senhor, mas obrigado porque o Senhor nunca quebra a aliança que o Senhor tem conosco. Deus, ajuda-nos a sermos membros fiéis da tua igreja. Se há alguma pessoa aqui que ainda não é membro da igreja, Senhor, toca o coração dessa pessoa. E ajuda ele para que ele possa procurar a igreja, procurar os pastores da igreja, e assim ele possa ser obediente àquilo que a tua palavra ensina. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vá na paz do Senhor Jesus. À noite estamos juntos. Reunião aí com as pessoas que foram mencionadas a respeito do almoço do Confiança para o ESCA.